Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, versos 31 a 38, diz assim: Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Deus, que a tua palavra linda agora, através da instrumentalidade, do poder do teu Espírito Santo, nos fale agora. Que nada nos atrapalhe, nos perturbe, nos tire a atenção de ouvirmos a tua voz, e que o teu Espírito nos encha de vontade, de desejo, ó Pai, de cumprir o teu querer. Nos fala, nós oramos, clamamos em nome de Jesus, amém. Você certamente já ouviu a seguinte expressão: fique de olhos bem abertos. Essa frase é o título dessa mensagem de hoje: fique de olhos bem abertos. E provavelmente você já ouviu essa expressão, fique de olhos bem abertos, num filme. E geralmente o fique de olhos bem abertos no filme, ele é naquele momento em que o herói ou os heróis estão para enfrentar o inimigo. E ali naquele momento do filme eles precisam de toda a atenção, precisam de toda a coragem, eles vão precisar de todas as forças para a luta, para enfrentar o inimigo. Porque ele está ali com o que é espreita, ele está ali numa emboscada. E um herói vai falar para o outro: olha, fique de olhos bem abertos, ou seja, preste atenção, tenha coragem, use de todas as suas forças para a luta. Isso é o que essa expressão vai trazer de sentido para esse momento. Mas também você vai concordar comigo que nós vivemos em uma guerra. E a guerra que a gente vive, a guerra que eu vivo, a guerra que você vive, é uma guerra bem diferente, mas muito diferente daquelas guerras que o cinema traz para as telas. Quando eu falo de cinema e de guerra, eu me lembro de uma das cenas mais fiéis, mais reais de guerra já feitas por Hollywood, que é a cena de abertura daquele filme estrelado pelo Tom Hanks, né? A procura, né, do soldado, o resgate do soldado Ryan. O resgate do soldado Ryan. Ali mostra a tomada da França no dia D. E é algo assim real, e a gente fica assustado, né? Os historiadores comentam que aquela é uma das cenas mais reais que Hollywood produziu de uma guerra. Mas essa é a guerra do cinema. Você já deve ter visto outros filmes de guerras no passado, Guerra nas Estrelas, guerra em tudo quanto é lugar. Mas
a gente vive uma guerra diferente. E o que é interessante nessa guerra é que essa nossa guerra já está ganha. Jesus já a ganhou por nós. Eu não preciso me preocupar nesse sentido de ganhar essa guerra, porque Jesus já a ganhou por nós. Romanos capítulo 5, verso 17, é um dos muitos outros textos da Bíblia que me ensinam que Jesus já ganhou essa guerra que eu e você vivemos. Diz lá: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por meio de Jesus, por meio de Jesus, você ganhou essa guerra. Mas nesta guerra, ganha por Jesus, a igreja de Jesus, ou seja, nós somos o exército dele. Então é conosco mesmo que Jesus conta. Tem uma frase que eu ouvi quando adolescente, do meu pastor daquela época, o pastor Isaías Martins, nunca mais esqueci, e volto e meia eu repito ela aqui. A frase é a seguinte: Deus basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Quer dizer, Deus se basta. Em outras palavras, Deus não precisava de mim. O que sou eu perto de Deus? Eu não sou nada. O que é você perto de Deus? Também não é nada. Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus prefere contar com a gente. Nessa guerra, já ganha com Jesus, Deus prefere contar comigo. Deus prefere contar com você. Deus faz de nós, a igreja de Jesus, o seu exército. Nessa guerra, a verdade é que nós, como nós lemos no início do culto, somos mais do que vencedores. Olha que coisa maravilhosa. A guerra já está ganha por Jesus. Ele conta com a gente, como seu exército, sua igreja. E Ele faz da gente mais do que vencedores. Nós lemos e repetimos Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu lembro da reitora do seminário, naquela época, no início dos anos 80, quando eu estudei lá no Betel, e era o argumento do seminário, né? Romanos capítulo 8, versos de 31 até 39, e quando a irmã Tabita, hoje já na glória com Jesus, ela recitava Romanos 8:37, o rosto dela, ela era filha de russo, e o rosto dela era uma senhora já bem grandona, assim, bonachona, mas o rosto dela brilhava, ela estendia um sorriso, indescritível sorriso, que nós chamamos carinhosamente da tia Tabita. E ela recitava: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, com conhecimento de causa de vida, porque quem conhecia a vida da tia Tabita sabia muito bem o quanto aquela mulher tinha passado para que pudéssemos ter, como existe até hoje, o seu filho continuou aquele seminário formando profetas. Nesta guerra, Deus faz da gente muito mais do que vencedor. E nesta guerra, o prêmio pela vitória é uma coroa nos céus. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz lá: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida.
A guerra já está ganha, Jesus conta com a gente, somos mais do que vencedores, e quando a gente ganha de vez por todas esta guerra, lá nos céus ganhamos uma coroa. Mas nesta guerra já ganha por Jesus, e com este prêmio inigualável que é a coroa da vida, o diabo, o lapeta, não é o capeta, é lapeta, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele, apesar de vencido, ele continua a fazer de tudo para prejudicar a gente. Satanás trabalha, mais uma vez vou citar, mais uma vez aquilo que o Abraão disse alguns anos atrás, numa mensagem dele. Enquanto a gente brinca de ser crente, Satanás não brinca de ser o diabo. Enquanto a gente leva uma vida cristã na brincadeira, ou no vai da valsa, como diziam antigamente, Satanás não brinca de ser o nosso adversário, e ele faz de tudo para nos prejudicar. E ele trabalha arduamente para que a iniquidade aumente. E a iniquidade aumentando, a consequência é que o amor de muitos esfria. E Jesus nos advertiu isso lá em Mateus 24:12. Jesus nos conta lá em Mateus 24, naquele sermão, falando da sua vinda, do final dos tempos, ele diz lá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Satanás não brinca em serviço para aumentar a iniquidade, para que o amor da gente esfrie. Então veja, meu querido, que você já tem uma guerra ganha por Jesus, você é o exército de Jesus, porque Jesus conta com você, você é muito mais do que vencedor, você tem uma coroa de vida para receber de recompensa nesta guerra, é o prêmio da guerra, ou seja, tudo do melhor que Deus preparou e faz pela gente, sem contar o fato que Jesus é o melhor de Deus para nós. Mas o diabo trabalha para multiplicar a iniquidade nesse mundo e esfriar o nosso mundo. Eu não sei de você, mas eu procuro socorro constante em Jesus. Eu procuro consolo constante em Jesus por causa desse aumento avassalador da iniquidade. Que eu não quero que o meu amor esfrie. Eu não quero que o meu amor esfrie. Eu quero continuar sendo exército de Jesus. Eu quero continuar sendo mais do que vencedor. Eu quero receber a coroa lá no céu. Eu quero que Deus continue contando comigo. Eu não quero que o meu amor esfrie. Eu não quero me desanimar quando eu assisto a televisão, quando eu leio o jornal, quando eu ouço o rádio, quando eu visito algum site de notícias na internet. Eu não quero desanimar quando eu vejo a minha sociedade, o lugar onde eu moro, o país onde eu vivo, o mundo, meu tempo afundando, mergulhando mais e mais nessa lama podre de pecado e fazendo da iniquidade a sua bandeira. Eu não quero me desanimar olhando a sociedade cada vez mais e mais longe de Jesus e cada vez mais e mais sendo tragados pelo diabo, pelo Satanás. Porque quando a gente olha essas coisas, a gente cai na tentação, ou no erro, ou sei lá no que, de
se achar pequenininho. Ontem de noite, foi sexta-feira à noite, não, ontem a gente não viu televisão, chegamos tarde, foi sexta-feira, Parada Gay de São Paulo, milhões de pessoas indo para aquilo lá, uma bandeira levantada, uma bandeira que é totalmente oposta àquilo que eu entendo, que eu encontro nas Sagradas Escrituras como sendo uma bandeira própria. E a televisão, os meios de comunicação, a mídia empurrando por ela abaixo, dizendo que aquilo ali é normal. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso concordar com isso. E eu não posso me desanimar com isso. Porque Deus conta comigo. Deus me faz muito mais do que vencedor. Deus tem uma coroa de glória para mim. Enfim, meu amado, a iniquidade tem aumentado. O Satanás não brinca de ser Satanás. E quando eu leio esse texto de João, capítulo 4, e o verso 35, eu entendo que tenho que ficar de olhos bem abertos, para não vacilar, para não errar, para não cair, para que o meu amor não esfrie. Aqui Jesus diz aos seus discípulos para abrirem os olhos para os campos. Por que Jesus fala isso? Faltavam 4 meses para o período mais esperado do ano, a festa da colheita. O tempo da colheita era o tempo mais esperado do ano. E naqueles principais 4 meses que antecediam esse tempo da colheita, as pessoas, os trabalhadores, eles olhavam as plantações e ficavam alegres, ficavam esperançosos com a visão do fruto do seu trabalho. Está perto da colheita. Eles vão poder se alimentar, vai haver fartura, nós trabalhamos duro e daqui a pouco vamos colher o fruto do nosso trabalho, vamos poder alimentar nossos filhos, vamos poder alimentar a nossa nação. Esse sentimento era um sentimento de alegria, era uma visão de alegria, olhar os campos. Quando a gente viaja, por exemplo, eu e Jaqueline, quando nós viajamos de carro, que a gente passa pelo interior, por muitas plantações, irmão, a gente não cansa de ver a plantação de café. Quando eu estive lá em Londrina, aquele trigal lindo, nós tiramos uma foto, a gente não se cansa de ver plantação, e a gente não trabalha na plantação, né? Até porque eu sou excelente botânico, eu sei quando é uma árvore e quando é um capim, eu sei diferenciar, isso é árvore, isso é capim, de resto eu não sei mais nada. Mas eu não canso, a gente não se cansa de olhar a plantação de café, de trigo, de milho, do que seja, porque é bonito. Imagine quem trabalha, quem dá a sua vida por isso, é uma visão de alegria. E Jesus fala ali para os seus discípulos, Ele manda que seus discípulos abram os olhos. Era como que Jesus dissesse: ei, vocês, prestem atenção, fiquem de olhos bem abertos, porque senão vocês não estão olhando para as obras que Deus está realizando. Fiquem de olhos bem abertos, porque vocês, se não ficarem de olhos bem abertos, serão tragados pela iniquidade. Fiquem de olhos bem abertos, porque senão vocês não vão olhar as bênçãos que as outras pessoas estão recebendo. Fiquem de olhos bem abertos, porque senão vocês não vão fazer a parte de vocês. E por que Jesus manda os seus discípulos ficarem de olhos
bem abertos. Em primeiro lugar, porque quando abrimos os olhos, quando nós ficamos com os olhos bem abertos, nós vimos as bênçãos do Senhor em todo o lugar. Quando você fica de olhos bem abertos, você vê as bênçãos do Senhor em todo lugar. Os campos estavam ali, prontos, ou quase todos prontinhos para a colheita. E os discípulos parece que não perceberam. Quantas vezes você se comporta assim, se sentindo tão mal, talvez tão fraco, ou então tão descompromissado com Jesus, que não abre os olhos e vê as bênçãos do Senhor ao seu redor. Você está tão desligado de Jesus, você está tão de cabeça baixa. Numa outra tradução, Jesus manda levantar os olhos. Eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional, que diz: abram os olhos. Mas tem muita gente por aí que fica assim com Jesus, de cabeça baixa, olhando para o umbigo, olhando para o chão, não abre os olhos, não vê as bênçãos do Senhor ao redor. Meu amado, minha amada, Jesus quer te abençoar grandemente, mas tremendamente, de uma maneira que eu poderia ficar tentando aqui dizer como Ele quer te abençoar e não vou conseguir chegar perto. Jesus quer te abençoar grandemente, mas você não demonstra interesse, não demonstra compromisso, não demonstra que quer ser abençoado grandemente por Ele. Perceba que Jesus, em seu grande amor, está sempre e sempre e sempre te abençoando. Jesus, você pode estar de cabeça baixa, pode estar com os olhos semi-abertos, nessa linguagem figurada que a gente está trabalhando aqui. Você pode viver assim, mas Jesus sempre te abençoa, porque o amor de Jesus é maravilhoso. Mas se você abrir os olhos e se comprometer mais e mais com Jesus, imagine só que Campo Grande e cheio de bênçãos madurinhas, prontas para serem colhidas por você. Porque Jesus está muito mais desejoso de que você deixe ser usado por Ele na obra do Reino de Deus do que qualquer outra coisa, meu querido. Jesus quer que você fique de olhos bem abertos, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Jesus quer que você fique de olhos bem abertos, porque tem muita bênção para acontecer, muita coisa de Deus para você receber. E de olhos fechados você recebe tão pouquinho, você perde tanta coisa, você continua brincando de ser crente, e essa guerra fica bem prejudicada, porque o Satanás fica trabalhando sério. Fique de olhos bem abertos e veja as bênçãos tremendas do Senhor. Segundo lugar, porque Jesus manda a gente abrir os olhos, porque quando abrimos os olhos, não somos tragados pela iniquidade. Não somos tragados pela iniquidade. Fui lá no dicionário, para ver direitinho o que é iniquidade. Iniquidade é, claro, qualidade de iníquo. Iníquo é aquela pessoa má, perversa, injusta. Em outras palavras, a pessoa que é uma pessoa iníqua ou iníqua é uma pessoa acostumada com o pecado. É aquela pessoa que não se incomoda mais quando se defronta com o pecado. Nem aí, mais um, menos um, muito mais de 2, 10, a pessoa não está nem aí. Então o iníquo é aquela pessoa má, perversa,
justa, que não está nem aí se está pecando, se está errando, não está nem aí. Eu entendo também aqui que Jesus está mandando os seus discípulos ficarem de olhos bem abertos, porque dali a mais um tempo, eles próprios estariam participando de muitas batalhas espirituais, quando eles partissem para pregar o Evangelho. Se não estivessem de olhos bem abertos, se não estivessem confiados em Jesus, logo, logo eles seriam derrotados pelo desânimo, logo, logo seriam derrotados pela preguiça, logo, logo seriam derrotados pelo desespero, pela covardia, porque, irmãos, verdade seja dita, quando nós nos dispomos a abrir os olhos, ver as bênçãos de Deus, a não nos conformarmos com a iniquidade, mais ainda a iniquidade se levanta contra nós para que o nosso amor se esfrie. E se a gente não ficar de olhos bem abertos, esses são os sentimentos que vão trabalhar na vida da gente que trabalha na vida do cristão: covardia, preguiça, desânimo, desespero, tudo que vai contra aqueles que querem pregar e viver o Evangelho. Esses discípulos de Jesus, logo, logo esses homens e mulheres seriam tragados pela iniquidade dos outros homens, porque eles foram enviados para pregar o amor de Deus. Por isso Jesus fala: abram bem os olhos, fiquem atentos, porque a iniquidade vai querer devorar vocês. E se eles não abrissem os olhos, sabe o que aconteceria? A pregação daqueles discípulos, a mensagem daqueles discípulos seria inócua, sem efeito, sem poder. Imagine você indo, tem uma música antiga que era horrível, uns erros tremendos de teologia. Muito erro de teologia é uma música só, mas eu lembrei dela aqui, né? Só pela seguinte frase: eu fui no terreno do inimigo. Você não precisa ir no terreno do inimigo, não, ele já está aí o tempo inteiro. Mas quando a gente vai pregar o Evangelho, quando a gente vai viver o Evangelho, vai transformar o mundo do Evangelho, porque Jesus conta comigo, porque eu tenho uma coroa de vida, porque eu quero fazer o mundo um mundo mais alegre, melhor, a iniquidade vem contra mim. E aqueles homens foram pregar o Evangelho. E quantos será que foram realmente de olhos abertos? Quantos foram com mensagem poderosa, transformadora? Quantas vezes você já se sentiu assim, tragado pela iniquidade, porque ao invés de ficar com os olhos bem abertos contra as astutas ciladas do inimigo, lembra? Porque o Satanás não brinca de ser Satanás, então ele arma, né? Ele arma as ciladas, as emboscadas, as armadilhas. Quantas vezes você se sentiu assim, tragado pela iniquidade, porque ao invés de ficar de olhos bem abertos contra as astutas ciladas do inimigo, você permitiu que a iniquidade dos outros o tragasse, e a mensagem que você deveria pregar, a mensagem que você deveria viver, se tornou uma mensagem inócua, sem efeito e sem poder. A sua vida cristã se tornou tão fraca, a sua vida cristã se tornou tão medíocre, que você acabou sendo tragado pela iniquidade. Fique de olhos bem abertos para Jesus, porque senão a iniquidade te devora e ela esfria o teu amor. E aí, pense desse lado assim, muito simplista, mas que retrata bem essa verdade. Ao invés de você alegrar Jesus, ao invés de você alegrar Jesus,
você vai alegar, é o lapeta, é o Satanás. Se a iniquidade te devorar. Terceiro, porque nós devemos ficar de olhos bem abertos? Porque quando abrimos os olhos, nós ficamos alegres. Primeiro, porque a gente vê as bênçãos do Senhor. Segundo, porque a gente de olhos bem abertos, a iniquidade não nos traga. Terceiro, porque nós vamos ficar alegres. Eu creio que todos aqui conhecem o Salmo 126, verso 3. Grandes coisas, ele começa assim, né? Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas o Senhor tem feito por você, por isso você está alegre. Quem aqui tem visto na sua vida o Senhor fazer grandes coisas? Levanta a mão. Quem tem visto o Senhor fazer grandes coisas? Agora diz um amém bem forte, amém. Todos nós aqui, eu sei que todos nós aqui temos visto o Senhor fazer grandes coisas. E essas grandes coisas são tremendas, essas grandes coisas são poderosas, são inigualáveis e são motivos de alegria para cada um de nós. Mas mesmo sabendo disso, tem muito crente por aí que não está alegre. Não está não. Sabe por quê? Porque não está de olhos bem abertos para perceber quão grande é o Senhor e quão grande é a sua obra e quão grande é o seu reino. O verso 36 de João 4 é um verso impregnado de alegria. Olha lá, João 4,36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Perceba que ele fala de coisas boas. João 4,36 fala de coisas que nos dão alegria. Olha só, ele fala de salário, é legal o salário, né? Coisa boa é receber o salário, é muito bom. Ele fala de colher, receber, colher, isso é muito bom, isso é alegria. Ele fala de fruto, coisa boa é o fruto, é o resultado do nosso trabalho, é o resultado da nossa vida. E também João 4,36 fala de vida e de vida eterna. Olha só, amado, só coisa boa, só coisa alegre, só bênção vinda do amor de Deus para mim, só bênção vinda do amor de Deus para você. Ah, pastor, mas eu tenho passado por muitas lutas, eu tenho passado por muitos momentos difíceis. Eu sei, meu amado, eu também tenho os meus, mas se ficarmos de olhos bem abertos, nós vamos ver, perceber, entender Jesus do nosso lado. Nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de que você não está tão alegre assim, fique de olhos bem abertos e você vai ver Jesus dizendo para você o seguinte: olha, no mundo você vai ter aflições, mas tenha alegria, tem de bom ânimo, seja alegre. Eu venci o mundo para você. Eu venci o mundo para você. Lembra que nós somos mais do que vencedores. Mahatma Gandhi falou algo sobre alegria com muita propriedade certa vez. O Gandhi falou assim: a alegria está na luta, a alegria na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Por aí mesmo, o Gandhi tinha sua razão. E o autor do hino 454 que nós cantamos também nos diz isso: temos por lutas passadas umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Amado,
fique de olhos bem abertos e contemple as maravilhas que Deus sempre, sempre, sempre faz ao seu redor, e traga à memória aquilo que te traz esperança. Não tem um cântico desse? Quero trazer à memória aquilo que traz esperança. É um texto da palavra de Deus. Trabalhe contra as péssimas memórias, as memórias ruins. Tenha na sua vida, na sua mente, aquilo que traz esperança. A primeira coisa é Jesus. Porque no compreender humano, no entender humano tão pequeno, o que pior pode acontecer para a gente é morrer. Mas não é. A gente fechar os olhos aqui, nós vamos abrir para Jesus. Então, pense assim: eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Isso só traz esperança. E finalmente, quarto lugar, porque abrimos os olhos, vemos as necessidades de um mundo sem Jesus e me disponho a trabalhar mais e mais para Deus. Eu abro os olhos, fico de olhos bem abertos e vejo as necessidades de um mundo sem Jesus e me disponho a trabalhar mais e mais para Deus. Quando Jesus manda os discípulos abrirem os olhos, foi para que contemplassem um campo cultivado, contemplassem uma plantação. E você sabe que plantação é sinônimo de trabalho. Para que um campo possa produzir muita coisa, é necessário que muita gente trabalhe duro para que uma grande colheita aconteça. Isso é uma plantação. Nessa noite, Jesus está da mesma forma dizendo para você ficar de olhos bem abertos, porque Jesus conta com você na obra de Deus. Jesus está chamando sua atenção para que tipo de vida cristã você tem tido, que tipo de trabalho você tem se envolvido, que tipo de resposta você tem dado para o sempre convite de Jesus para que você se envolva e trabalhe mais e mais na igreja dele. É na igreja de Jesus que respondemos à ordem dele para que possamos ficar de olhos bem abertos e não termos tempo de deixar a iniquidade nos tragar, e assim nós ficamos envolvidos com a obra de Jesus na igreja dele e sermos bênçãos. De olhos bem abertos, nós vimos as necessidades da plantação. De olhos bem abertos, nós vamos ver aonde precisa trabalhar na plantação e partimos para a ação. De olhos cerrados ou semicerrados ou totalmente fechados, nós não vamos ver nada, mas de olhos bem abertos eu vou ver aonde preciso agir na seara, na plantação, na obra, na igreja de Jesus. Um famoso executivo chamado Conrad Hilton, dono de muitos hotéis no mundo, né, hotéis Hilton, ele disse o seguinte: o sucesso parece estar conectado com a ação. Pessoas de sucesso continuam se movendo, elas cometem erro, mas não param. A gente comete muito erro, mas a gente quer continuar a agir. Não paramos. Fiquem de olhos bem abertos, igreja de Jesus, e veja quanta coisa a gente deixa de fazer e que Jesus conta com a gente. Fique de olhos bem abertos, porque em primeiro lugar, quando abrimos os olhos, nós vemos as bênçãos do Senhor em todo lugar. Em segundo lugar, porque quando nós abrimos os olhos, não somos tragados pela iniquidade. Em terceiro lugar, quando abrimos os olhos, ficamos alegres. E em quarto lugar, quando abrimos os olhos, nós vemos as necessidades de um mundo sem Jesus e me disponho a trabalhar mais e mais para Deus. Tem um comercial
passa, não sei se passa em outros canais, mas eu vejo sempre na Globo News, aquele canal de notícias da TV a cabo, sobre os médicos sem fronteiras. E eu fico olhando assim, pensando, se eu tivesse meus 20 anos de novo, pouco tempo atrás, né? E se Deus não me tivesse chamado para o ministério, eu ia fazer uma faculdade de medicina e ia me enfiar num negócio desse aí de médicos sem fronteira, lá para o interior da África, lá ajudar aquelas pessoas. Eu acho que eu ia ser um médico bem pobre, porque eu ia querer ajudar mais do que ganhar dinheiro. E aquela propaganda mexe comigo, né? Até para doação, R$30 por mês você ajuda lá tantas coisas. É um trabalho muito bom. Médicos sem fronteiras. Eu queria ser novo de novo, se Deus me chamasse para o ministério para ser médico e ir para lá fazer algo de bom nesse mundo. Mas você, como eu, não precisa ser um médico sem fronteira, ou trabalhar na Cruz Vermelha, ou nas Asas do Socorro. Você pode mudar o mundo ao seu redor, fazendo a sua parte como cristão. Jesus convida a gente nessa noite a ficar de olhos bem abertos e olhar os campos que estão prontos para a colheita, prontos para fazer a vontade dele. Lembre-se, Satanás não brinca de ser Satanás. A iniquidade continua aumentando. E se a igreja de Jesus não fizer a parte dela, o amor de muitos vai esfriar. E a obra do reino de Deus vai ficar muito comprometida. Então eu quero terminar orando por você, desafiando você a se comprometer com Jesus, a ficar de olhos bem abertos.